Dois homens aparecem sentados lado a lado em cadeiras de madeira, conversando diante de uma parede branca. O homem à esquerda tem cabelos longos e grisalhos, barba cheia e veste camiseta azul sob um casaco preto. O homem à direita é careca, usa óculos, barba escura, camiseta clara e um colar. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Pedro Veneroso, esse é o Thiago Taves Sobreiro. Nós somos roteiristas e diretores do projeto Rolum, que é um projeto de ficção científica. Esse projeto foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, estadual. Ele tem apoio do governo do estado de Minas Gerais e do governo federal do Brasil. E dentro desse projeto, a gente está propondo um ciclo de palestras para discutir a construção de mundos, por ser um projeto de ficção científica, né, um assunto de interesse para a gente que a gente acha que tem muitos potenciais, né, de discussão com o público e com quem estiver assistindo. Nós convidamos uma série de palestrantes muito interessantes que já deram as palestras, que estão todas no nosso YouTube, para falarem sobre visões diferentes de construção de mundo, entre os quais o Leonardo Catapreta, que participou do desenho de conceito do projeto, falou um pouco sobre a experiência dele como ilustrador, animador, né? A Júnia Torres, que é coordenadora do Fórum Doc, falou um pouco sobre o cinema indígena e cinema negro, também uma perspectiva extremamente interessante. A Zaika dos Santos, que falou um pouco sobre afrofuturismo e a perspectiva de construção de mundo dentro do contexto negro também, que também foi uma palestra extremamente relevante. E, por último, chamamos a Marina RB, que é professora lá da Belas Artes, da UFMG, para falar sobre mundos possíveis, que foi um assunto que ela pesquisou com profundidade no doutorado, e é um assunto muito próximo a essa noção de construção de mundo e ajuda a estabelecer uma base teórica, né, para a discussão que, nos outros sentidos, a gente está discutindo de uma forma mais prática, né, tentando analisar como diferentes pessoas pensam a construção de mundo, e a Marina traz uma moldura teórica assim, que ajuda a ancorar essas percepções distintas, que também foi uma palestra extremamente interessante. Hoje nós dois estamos aqui para apresentar um pouco sobre os nossos processos. A gente resolveu nessa palestra abrir processo em relação à escrita da série, e basicamente esse projeto, né, Rolum para a Lei Paulo Gustavo, ele consistiu na escrita de uma temporada de 10 episódios da série Rolum, que, enfim, e agora eu vou passar para o Taves apresentar um pouco sobre o projeto. Eu acho que é bom a gente começar um pouquinho sobre a sinopse do projeto, né? Assim, a gente falar um pouco sobre o que é que estamos lidando com essa ficção científica, né? Assim, na verdade, o projeto surgiu de uma vontade de prospectar um futuro para o local que a gente habita, né? Que é o estado de Minas Gerais, e pensar nesse futuro condições, o que tem mudado em relação ao clima, à mineração, aos possíveis problemas e soluções para esse futuro prospectado, né? Assim, então, eu acho que é interessante para a gente estabelecer essa ideia no início do século 23, assim, para tentar justamente expandir o pensamento sobre Minas Gerais dentro desse universo de ficção científica. Assim. E, em especial, a série se passa no início do século 23, onde organizações políticas foram divididas em duas formas, assim, tanto centralizadas quanto não centralizadas, e as centralizadas sendo a hierarquia normal e tradicional da democracia representativa, né? Assim. E depois de muitos conflitos que aconteceram, os povos indígenas conseguiram a independência e a demarcação de suas terras. E isso inspirou muita gente a começar a clamar por independência também, né? Assim, muitos povos descentralizados começaram a surgir, e a gente acompanha um desses povos, né? Assim, que é a Vila de Rolum, que é uma comunidade centralizada, e a gente acompanha a vida a vida cotidiana dos seus habitantes, em meio aos problemas que vêm com o futuro e as soluções que vêm com ele também. Assim. Enfim, essas comunidades centralizadas, a gente tem um núcleo, né, que a gente acompanha durante essa primeira temporada, que está na comunidade centralizada de Rolum. É uma comunidade que se separa da nova capital mineira, que se chama Card. Nesse contexto, né, a gente estava pensando sobre o futuro, no início, né, dessa concepção do mundo, a gente ficou imaginando, né, quais são os problemas de hoje que poderiam ter repercussões e soluções, por exemplo, no futuro, a questão da mineração, da crise climática, a própria questão da demarcação das terras indígenas, né, enfim, questões atuais que daqui a 200 anos, como a gente ficou imaginando como elas poderiam reverberar, né, o que elas poderiam gerar. E a comunidade de Rolum, ela responde a isso em uma certa medida, né? Então, assim, essa comunidade está num contexto que ela também
ela dialoga em uma certa medida, entra em conflito em outra medida, né, com o que está ao redor. Essa nova capital, por exemplo, Belo Horizonte, que vira CARD, tem uma estrutura de governo centralizada. Rolum já é uma sociedade autônoma, uma comunidade autônoma que tem regras próprias, leis próprias, o reconhecimento de um território independente do território brasileiro especificamente, mas é uma comunidade muito pequena. É como se fosse uma cidade-estado, mas de pequenas proporções, né? Assim, até por isso a relevância, talvez, com esse pensamento em relação aos povos indígenas, né? Essa ideia de que existe uma coexistência de povos com cosmologias diferentes, visões de mundo diferentes, e que, em um certo sentido, tem autonomia um em relação ao outro, e que seria interessante que preservassem essa autonomia, né? Não necessariamente sob a égide de uma grande nação, assim, né, que, em um certo sentido, homogeneiza, né, essa variedade, mas, na verdade, uma forma de estruturação social, política, cultural, que permita que toda essa diversidade coexista, né? Então, a gente parte um pouco desse contexto, e Rolum é um expoente disso, só que um expoente em uma outra direção, né? A gente também acompanha um núcleo de personagens no espaço profundo, né? Assim, estão avançando para Alpha Centauri e Próxima Centauri, e nessa viagem eles encontram um artefato que parece ter origem alienígena, e eles têm toda uma discussão sobre o que fazer com esse artefato, né? E acho que essa discussão também vem um pouco dessa estruturação política da Terra, porque um desses personagens que a gente acompanha nesse processo é originário de Rolum, né? Assim, ele nasceu e cresceu em Rolum, então ele tem uma visão de mundo diferente do que está acostumado a lidar. Ele está numa nave centralizada, ele está numa espaçonave centralizada, e acho que essas questões políticas que ancoram a série, elas estão presentes no espaço profundo também. Sim, de fato. Ao longo dessa primeira temporada, logo nos primeiros episódios, um dos grandes eventos que acontece é a descoberta de um orbe, né? Um orbe alienígena. Essa nave é uma nave mercantil que faz um trajeto, um dos primeiros, na verdade, trajetos assim, até Alpha Centauri, né? Uma viagem interestelar para a estrela mais próxima, o sistema estelar, na verdade, ternário mais próximo do sistema solar. Essa nave demora mais de uma década para ir, uma década para voltar, né? Enfim. E no meio desse percurso eles encontram esse artefato alienígena, né? E essa ilustração basicamente do Cata Preta, ela ilustra esse momento, né? Deles encontrando esse artefato alienígena. A gente vai entrar talvez no roteiro propriamente. Sim. Fazer uma análise, o que a gente pensou é fazer uma análise da cena propriamente, analisar como que foi desenvolvida, né, essa cena em específico, e depois entrar em outros processos, né? Mas focar um pouco nesses processos de escrita de roteiro, de construção mesmo do imaginário, das imagens, assim, enfim, nossa forma de estruturação desse universo. Eu acho que o primeiro ponto de partida que a gente começava era um documento que a gente chamou de overview geral, né? Que é onde a gente organizava ideias soltas sobre uma concepção de o que seria esse mundo, né? E quando a gente começou a estruturar a totalidade dessa temporada, né? Assim, é o documento que dá a estrutura dorsal dos episódios dessa temporada. Assim, no episódio 1, a gente tem esse encontro desse orbe, que é um dos principais elementos que ocorrem narrativos dentro do próprio episódio, e a gente elencou ele para ser um dos pontos principais. Assim, tá literalmente escrito aqui só a descoberta do orbe na Shizumaru, que era o núcleo principal. Sim. Depois desse documento, a gente também desenvolveu um documento que é uma escaleta, que a gente chamou de overview de cada episódio, né? Assim, que no caso a gente chegou em um desenvolvimento um pouco mais profundo sobre essa cena. Ele está na sequência 5, né? Sim. E a partir daquele primeiro documento, ele traça um esqueleto, né, geral. Assim, a gente queria concatenar ideias e os grandes eventos assim, que influenciam a temporada como um todo, né? A gente queria, aquele documento ele serve a esse objetivo de dar um panorama amplo assim, da temporada. Ao mesmo tempo, esse segundo momento dessa escaleta já é um aprofundamento, né? Um detalhamento das cenas específicas, acontecimentos mais narrativos assim, mais micro, em um certo sentido, encadeamento de eventos, enfim, é uma outra percepção. Então, daquela
sugestão em tópico, né, da descoberta do orbe, de repente a gente passa para um detalhamento de um efeito, em primeiro lugar, na nave, né, daquele orbe. Ele ainda não foi descoberto, ninguém sabe por que está acontecendo, a gente vê o sintoma, né, mas a nave basicamente perde a gravidade. A gente acompanha eventos que acontecem dentro da nave que denotam essa perda do sistema de gravidade. Tem algum artefato, algum elemento externo que está afetando o rotor gravitacional da nave, e isso é o que gera essa procura por esse objeto, né? Essa procura por essa entidade externa que está causando esses problemas internos para a nave. Sim. E, propriamente, a descrição da descoberta do orbe seria esse detalhamento, né, Y e M, que ainda era um nome provisório para a personagem que hoje se chama Yara, fazem uma caminhada espacial para consertar o mecanismo de geração de gravidade da fazenda espacial. Cena aberta mostrando a nave parando de girar enquanto o mecanismo de geração de gravidade é desabilitado. Então, enfim, nesse momento ainda tinha toda uma concepção. O próprio texto revela algumas características do que a gente pensava na época. Isso foi logo no início, assim, quando a gente começou o projeto. Então, essa ideia, por exemplo, de uma fazenda espacial, hoje a gente já pensa mais na nave como uma nave mercantil, que abastece tanto a Terra, trazendo materiais, assim, e pesquisa, né, e conhecimentos desse mundo alienígena, quanto levando, né, material da Terra para lá. Enfim, existe todo um contexto com várias estações espaciais. Desse sistema ternário, né? Assim, existem outras estações que estão lá, existem estações indígenas que estão lá também, assim, existe uma ocupação e todo um ecossistema de trocas e de escambo entre essas partes que se dá nesse sistema. E essa nave, ela faz essa conexão com o sistema solar até o sistema ternário. Sim. Em breve a gente vai passar para o roteiro propriamente, para analisar como é que isso foi transformado numa cena propriamente, mas eu acho que um outro aspecto interessante aqui é que dentro do desenvolvimento da cena propriamente, dentro da escaleta, a gente sempre está concebendo, né, cada cena que a gente desenvolve tem efeitos assim no universo de uma forma mais ampla. E aqui ainda o mundo estava em constituição, né? Ainda existiam várias coisas nebulosas, então a gente sentia uma necessidade de ir anotando caminhos possíveis, né? Tipo, entendimentos possíveis para impactos, né? Por exemplo, dessa descoberta. Então, nosso entendimento naquele momento, e que é uma coisa que se mantém até hoje, né? Que esse orbe era a primeira comunicação alienígena interceptada pelos humanos. Isso é uma coisa que se mantém. Ao mesmo tempo, existem aspectos que a gente anota que eventualmente são superados, se transformam em outra coisa, né? Enfim, então acho que isso também denota uma característica desse processo, né? Uma construção de mundo que acontece tanto durante essa elaboração macro, quanto durante o detalhamento micro, quanto quando a gente escreve o roteiro, que depois precisa ser revisitado várias vezes, quanto quando a gente usa outras estratégias, né? Enfim, outras mídias para registrar as coisas. É um processo vivo que vai se destilando até chegar no roteiro, né? Ele vai passando por diversas camadas e as camadas vão se agregando até eventualmente somarem no ponto onde a gente decide o que mais nos interessa na narrativa, que é, de fato, o momento onde a gente entra no roteiro, que é o roteiro propriamente dito do episódio 1. Sim. Então, a cena da escaleta, né, que a gente relatava aquela perda da gravidade, a recuperação disso com aquela cena do milkshake, aqui começa esse desenvolvimento. Você quer fazer a leitura? Vou fazer. Interna, Shizumaru, nave mercantilista, espaço. Um longo copo de vidro é enchido com milkshake por uma torneira metálica. O líquido espesso segue subindo dentro da taça até que subitamente cessa. As lâmpadas tremeluzem e algo parece impedir o fluxo do líquido, que logo sobe e sai do copo, livre da gravidade. Nota-se que o gerador de gravidade artificial está em pane. Han, um garoto de cerca de 7 anos de idade, que estava dormindo em uma espécie de beliche parafusado na parede da nave, seu corpo agora flutua livremente na ausência da gravidade. Y surge em quadro, desajeitadamente tentando recapturar o milkshake em sua taça. É então que, depois de um tremeluzir das lâmpadas, a gravidade artificial retorna e Y e seu milkshake vão ao chão de uma só vez, suas vestes sendo sujas pelo líquido denso. Y, merda. Han pousa de volta sob beliche, e ainda em um sono profundo, alheio à falha gravitacional. Vira de lado e continua a dormir. Os móveis do pequeno ambiente são completamente desordenados agora, voltando ao solo após flutuarem livremente pelo interior da nave. Yara, 30 anos, surge no umbral.
do cômodo, apressada. Ela traz uma espécie de macacão funcional, modificado ao longo dos anos, e tem no rosto uma certa desesperação. Eu acho importante falar desse ponto aqui também. Assim, a gente gosta de detalhar as vestimentas e o ambiente onde as coisas se dão, especialmente no roteiro, porque eu acho que esses são elementos possíveis de construção de mundo, né? Assim, um elemento visual que se dá na vestimenta do nosso personagem denota o contexto social e político onde ele está inserido, pode ser elementos que se destrincham em uma construção maior de mundo. Assim. Isso a gente falou modificado ao longo dos anos, porque ela está numa viagem espacial longa, ela tem que cuidar desse uniforme ao longo do tempo, então ela vai modificando ele para ficar mais funcional ao longo dessa viagem. Assim, é só um adendo. Sim, isso eu acho que é interessante, em termos de construção de mundo, também falar sobre o panorama geral, né? Porque não é um filme, uma série, no caso, né? Tradicional no sentido de as coisas serem como a gente espera, né? A gente está propondo um mundo que tem características próprias, então uma descrição mais detalhada ajuda, pensando uma equipe, né, para realizar uma equipe de arte, uma equipe de fotografia, os próprios atores, enfim, pensando que a gente tem que lidar com toda essa complexidade de traduzir um mundo que não existe realmente, apesar de ser inspirado no nosso mundo real, né? Enfim, a gente precisa descrever mudanças, né? Na forma de estruturação das coisas, de representação das coisas, e isso a gente tenta trazer, em parte, né, para dentro do roteiro, para que de fato a leitura ela já informe, de uma certa forma, o que a gente está, o que está na nossa cabeça, né? Que pode eventualmente virar uma ilustração de conceito, mas até para isso, né, é importante ter essa fundamentação para que um desenhista, por exemplo, possa ter algo a interpretar, né? Se a gente pensando que o mundo tem uma coesão toda interna, né, que a gente quer comunicar de fato. Então, assim, também não pode ser uma coisa deixada totalmente solta, né, para só gerar interpretações completamente aleatórias. Eu acho que, em especial em ficção prospectiva, né, assim, em ficção científica, a gente tem que ter um detalhamento um pouco maior dessas descrições, justamente para informar todas as áreas, para dar uma noção de atmosfera também, que é muito importante dentro da narrativa, e essa construção ser um pouco mais calcada numa visão mais unificada também, né? Assim, acho que o roteiro um pouco mais longo do que o roteiro tradicional, ele age dessa forma, né? Assim, ele ajuda a calcar todas as áreas numa mesma visão, e óbvio que as visões vão se abrir e ampliar, né? Assim, ao longo da criação dos profissionais que a gente chama e trabalha juntos, mas ajuda a ter uma base do que a gente imagina e cria quando a gente está escrevendo. Assim. Sim, de fato. Yara, 30 anos, surge no umbral do cômodo, apressada. Ela traz uma espécie de macacão funcional, modificado ao longo dos anos, e tem no rosto uma certa desesperação. Yara, Y, a Tandy está pedindo de novo para darmos uma olhada no rotor. Y, milkshake ainda espalhado em sua camiseta e coluna ainda torta, depois da súbita volta ao solo, fala em um tom funcional. Eu sei. Me dá um minuto e me encontra no airlock, pode ser? Yara não consegue conter um riso pequeno diante da situação do outro. Yara, acho que você precisa de pelo menos 2. Corta para. Externa, X-Maru, espaço. Espaço preenche o quadro. Corpos celestes surgem diminutos em meio ao vazio, distantes. Em um lento zoom-in, consegue-se distinguir uma forma oblíqua, pequena, mas se engrandecendo conforme o movimento de quadro continua. É a X-Maru, que, navegando em meio à imensidão do universo, logo toma o centro do quadro. A nave, vista agora de perto, em sua totalidade, é imensa, cerca de 500 metros de comprimento e 100 de largura. Ao centro da mesma, um grande rotor gira rapidamente no vácuo. É o gerador gravitacional da nave. Saindo com certa dificuldade por uma airlock, surgem Yara e Y, em trajes espaciais. Eles se movem lentamente pelo vazio e parecem pequenos, em justa posição ao tamanho do veículo e do espaço que o cerca. De minutos, eles se caminham em direção ao rotor. Tandy, off-screen, pelo rádio. Parando o rotor em 3, 2, a imensa roda que girava velozmente no exterior da nave começa lentamente a perder momento conforme os freios hidráulicos são ativados. A nave, em sua totalidade, lentamente para, de girar no vazio do espaço. Yara e Y flutuam, presos ao exterior da embarcação por um cabo retrátil. Os dois usam esse cabo como uma espécie de guia para rumarem pelo casco da X-Maru. Os dois seguem bem lentamente até o rotor. Estão a cerca de 20 metros de distância do mesmo. Tandy, off-screen, pelo rádio. Conseguem ver alguma coisa? A anomalia magnética parece estar bem próxima da sua posição. Y, pelo rádio. Nada. Yara, pelo rádio. 20 metros do rotor. Não vejo nada ainda.
Y estaca, flutuando junto ao cabo guia. Aperta os olhos de dentro do seu traje. Parece observar algo. Y, pelo rádio. Espera, que é aquilo ali? Yara, onde? Y aponta um pequeno orbe na superfície lisa, quase invisível em meio à imensidão da nave, se movendo devagar em uma órbita circular junto ao rotor. Y, ali, perto do lado do rotor. Yara aperta os olhos, tentando enxergar. Quando vê, seus olhos se arregalam, surpresa. Yara, Tandy, tem uma coisa seguindo a nave, cerca de 2 metros à esquerda do rotor. Tandy, como assim? Que coisa? Yara ativa o feed de vídeo do seu traje, com um clique nos seus dedos do seu visor. Com um clique de um de seus dedos em seu visor. Yara, pelo rádio. Não sei ainda. Tá vendo no vídeo? Tandy, tô. Y se aproxima mais do orbe, puxa o cabo guia com mais intensidade. Ele agora está a cerca de 10 metros de distância do mesmo. Seu rosto exibe certo fascínio, conforme ele tenta compreender do que se trata o objeto. Y, pelo rádio, para si mesmo. Que coisa é essa? Y chega perto do orbe, que se mantém em velocidade constante ao lado do rotor. Ele observa, sem tocá-lo ainda. O orbe gira lentamente em uma pequena órbita própria. Yara, alguns metros distante do colega, parece intrigada e preocupada ao mesmo tempo. Yara, pelo rádio, notou alguma coisa? Y aproxima seu rosto do orbe, que flutua apenas alguns centímetros do visor de seu capacete. Y, parece mármore. Yara, de mármore? Tem uns padrões parecidos na superfície. Tandy, off-screen. Y, parece que a anomalia vem da sua posição. Y, será que esse ovinho está causando tudo isso? Yara, a gente não está perto da matriz lógica do gerador gravitacional. Deve ser alguma interferência magnética com o rotor. O rosto de Y se contorce em uma expressão de intriga, conforme ele se inclina, se aproximando do orbe. A parte externa de seu visor gentilmente toca a superfície do objeto. O orbe se movimenta com impacto, se afastando alguns centímetros de sua órbita original, mas logo retorna à mesma. Se move de forma não natural. Os olhos de Y se arregalam. Ele se vira para Yara com uma expressão de surpresa em seu rosto. Y, você viu isso? Yara, absorta em pensamentos, meneia a cabeça positivamente, olhos cravados no objeto. Tandy, off-screen, pelo rádio. Olha, eu não sei o que vocês fizeram, mas a anomalia sumiu. O orbe segue seu flutuar contínuo ao lado da nave, indiferente à intriga que gera. Yara, como assim sumiu? Tandy, off-screen. Sumiu, não tem mais nenhum sinal estranho segundo os sensores. Yara, mas você está vendo essa coisa, não está? Tandy, tô, não é um asteroide? Y toca com a ponta de suas luvas espaciais, e empurra o mesmo intencionalmente, com 2 dedos esticados. A esfera se afasta alguns centímetros, mas logo retorna à posição inicial novamente, se movendo por conta própria. Y, já viu algum asteroide fazer isso? Yara, não, a gente precisa levar isso para dentro. Tandy, se essa coisa tem uma anomalia magnética aí fora, não quero nem imaginar o que ela pode fazer aqui dentro. Yara, a gente não pode deixar isso aqui fora. E se ela continuar interferindo com o rotor? Em detalhe, o orbe segue seu flutuar. Suas cores quase o camuflam no espaço que o cerca. Tandy, traz ele para Erlock, então. Vou mandar o WhatsApp para fazer a análise. Yara, o laboratório está do outro lado da nave. Como que é que a gente leva essa coisa até lá? Tandy, com as mãos? Yara, e se o objeto interferir com o nosso traje? A gente não tem como saber o que... Yara direciona o olhar para Y, que já segura o orbe firmemente em suas mãos. Yara o fita com um olhar de reprovação. Tandy, Y já encostou nele diversas vezes, mas no caso de achar necessário, eu posso mandar outro time para fazer a coleta. Y, levemente constrangido pelo rádio. Não, eu levo. Yara suspira, troca olhares com Y. Y lhe dá um aceno de cabeça e logo vira sua atenção para o orbe, se aproximando ainda mais dele. Lentamente, ele move suas 2 mãos, uma de cada lado do objeto, e com um movimento de pinça, finalmente o segura, tirando-o de sua órbita. Corta para. Ué, então, essa sequência inteira, né? Desde o milkshake até esse momento que eles levam o orbe de volta, é uma sequência fundadora, em um certo sentido, da temporada inteira, né? Porque o orbe acaba sendo um elemento guia, assim, que vai reaparecer, né, em vários momentos da temporada. Uma coisa que, não sei se a gente chegou a comentar, né, mas a ideia do slice of life, né, fatia de cotidiano, enfim, uma questão que a gente tem desde o início, né, do desenvolvimento da série, a gente pondera e tem pensado em desenvolver com isso em mente, né, é a ideia de trabalhar o gênero da fatia de cotidiano, né, slice of life, um gênero que é muito comum em anime, mas que está presente em várias outras obras, né, inclusive ocidentais e de várias naturezas e de vários tempos, né, enfim. Mas, apesar dessa perspectiva, né, o slice of life ele vai trabalhar elementos infraordinários, né, que acontecem na vida cotidiana, muitas vezes sem conflitos muito óbvios,
Mas, ao mesmo tempo, para a série, a gente considera que esses elementos de contextualização são importantes, mas também grandes fios condutores, né, da narrativa. E o orbe acaba funcionando como um desses fios condutores. Né? Ele aparece como elemento que guia vários desenvolvimentos posteriores ao longo da primeira temporada, da segunda, da terceira, enfim, da série inteira, né, à medida que ela for sendo desenvolvida. Agora a gente está focado na primeira temporada, mas a partir dele também se ramificam, né, outras experiências. Essa primeira percepção do milkshake, por exemplo, isso mostra como é a vida deles nessa nave, independente desses grandes eventos. Né? E é uma coisa que a gente considera importante de retratar. E, ao mesmo tempo, isso se combina com essa derivação, né, na descoberta do orbe, que é um evento de grande magnitude. Né? Tipo, a descoberta, eles ainda não sabem, mas é a descoberta de um artefato alienígena que eles ainda não sabem como se comunica, como que está interferindo naqueles sistemas, enfim. Então, as coisas elas são imbricadas, né? Assim, tanto essa perspectiva dessas grandes linhas narrativas, quanto essas ramificações que coexistem. E até a descoberta do orbe vai gerar intrigas políticas dentro da própria Shizumaru, né? Assim, que é uma estrutura centralizada, mas o Y, no caso, o personagem, ele vem de origem descentralizada, né? Assim, então ele tem uma visão de mundo um pouco diferente daqueles que o cercam, né? Assim, e eu acho que a descoberta desse orbe, ela potencializa esse conflito um pouco, assim, por mais que o Slice of Life não tenha, por si só, um foco no conflito, assim, essa descoberta e a vida cotidiana dentro dessa nave vão ser afetadas por a presença desse artefato alienígena. Sim. O interesse no Slice of Life não significa que a gente também está abrindo mão do conflito. Assim. É só que não é o ponto nevrálgico, assim, digamos, fundamental, né? Essencial da narrativa. Ele é um dos pontos, né? Assim, é tão interessante quanto às vezes. Né? O que nos interessa é justamente ver essa perspectiva de vida em lugares diferentes, né? Assim, em locais prospectados para o futuro do século 23 e como as pessoas interagem nesse micro e macrocosmo, né? Assim, que a gente estabelece. Essa própria ideia, né, que você comenta de levar o Y para X, né? Assim, um centralizado, nasce em um contexto descentralizado dentro de Holum, né? Irmão da X, que é uma personagem das principais personagens que permanece em Holum, mas enfim, ele ser levado para esse contexto centralizado dentro de uma estrutura que existe uma parcela militar, né, de uma estrutura militar dentro da X, mas ao mesmo tempo também existe uma estrutura civil, mas ele vai integrado a essa estrutura como tripulação mesmo, tipo dura, né, assim, de navegação e tal, então parte dessa estrutura militar. Então esse contraste, né, da experiência prévia dele, né, de ter nascido numa comunidade centralizada, ser levado a um contexto centralizado, é um mote, em um certo sentido, para a gente poder discutir também essas questões que nos interessam, né, a questão política do mundo nessa época, né, o que implica essa existência descentralizada, né, como ela difere desse pensamento centralizado, como os dois diferem da forma como a sociedade se conforma hoje em dia, né, e, enfim, várias outras ramificações, inclusive por que chegamos a esse ponto, né? Tudo isso, em um certo sentido, a gente vai criando também estratégias para conseguir aprofundar, né, em cada um desses temas. Enfim, se a gente quiser voltar na história do Y, né, pensando o pai, o Jacques, que na verdade é desenvolvido na prequel, né, que são alguns filmes que a gente escreveu num outro contexto, de um outro projeto, mas relacionado a esse mesmo universo. Mas o pai do Y é um centralizado que é levado a uma comunidade descentralizada. E o Y ele faz o caminho, no certo sentido, inverso ao pai, mas ele leva problemáticas e questionamentos do pai, né? Ele atualiza isso, no certo sentido. Então, toda essa interligação entre personagens, entre contextos históricos e tal, dentro da série, de uma certa forma, são uma base, né, a partir da qual a gente consegue desenvolver, né, toda essa contextualização e essa discussão dos temas que nos interessam. Né? E eu acho que no processo de criação mesmo, assim, é interessante talvez a gente ver de novo a ilustração do Leonardo Catapreta, assim, para ser a atualização a visualização dessa cena no processo em cima do roteiro, né? Assim, no caso, a gente consegue ver bem pequenininho eles ali descobrindo o orbe, né? Essa foi uma interpretação dele, né? Assim, de um artista que a gente chamou, que passa por essas etapas também, né? Assim, ou seja, a gente começou lá atrás, no overview, passando com uma citação do tipo ele encontra o orbe, passando um pouquinho mais
pela escaleta do episódio, onde a gente desenvolveu um pouco mais, até chegar no roteiro, onde a cena propriamente está escrita e desenvolvida, até chegar numa representação visual que nos informa também, né, sobre como lidar com esse universo e é um ponto de partida para a gente ir criando visualmente também esse universo. Eu acho que mais no contexto desse Slice of Life também, né? Assim, no episódio 2, a gente tem a apresentação de outro personagem, também no espaço, né? Assim, que no overview a gente coloca como Ian furta um parafuso em Daigoro, que é uma estação que a gente já tinha mais ou menos imaginado nesse estágio da criação também, né? Assim, mas isso se torna na escaleta uma cena um pouco mais desenvolvida, né? Também da mesma forma que a gente fez com a cena anterior do Orbe, onde a gente consegue ter um pouquinho mais de noção do que acontece nessa cena. É a primeira cena que abre o episódio e é um jeito de apresentar o personagem, né? Assim, a gente coloca uma descrição básica, né, da câmera de segurança monitorando o controle da estação e eles procurando um vulto por essa estação, assim, até a gente novamente chegar no roteiro também, assim, que é onde você quer fazer a leitura dessa vez? Onde a gente de fato realiza o que a gente tinha planejado. Sim. Interna estação Daigoro, sala de vídeo, espaço Alpha Centauri. A tela de um monitor preenche todo o quadro, exibindo a imagem de um corredor da estação espacial em sua totalidade. Analista de segurança 1, off-screen em japonês. No segundo 16. A imagem congela e rebobina até o segundo 16, mostrando em um timecode na base da imagem, acompanhado da data específica do dia e do ano no sistema de Alpha Centauri. Ali surge um vulto disforme na imagem, que logo desaparece no segundo seguinte. 2 analistas de segurança estão diante de uma mesa frente a uma parede repleta de monitores diversos. Cada tela exibe a imagem de uma câmera que monitora uma parte diferente da estação espacial. Eles analisam uma tela com atenção. Analista de segurança 01, em japonês. Você viu isso? Analista de segurança 02, em japonês. Um glitch, talvez? Analista de segurança 03 entra na sala, trazendo uma garrafa de café. Ele serve os outros 2, que estendem canecas de cerâmica na sua direção, sem tirarem os olhos da tela. Analista de segurança 3, em japonês. Aconteceu alguma coisa? Analista de segurança 2, em japonês. Os sensores apontaram uma presença no setor 7, mas as câmeras não registraram nada. Analista de segurança 2 dá um gole no café e franze o rosto. Analista de segurança 2, em japonês. Nossa, esse café tá horroroso. Analista de segurança 3 dá de ombros. Analista de segurança 3, em japonês. A máquina nova é uma merda. Analista de segurança 1 parece incomodado com a conversa paralela. Ele aponta a imagem de uma tela em seguida. Analista de segurança 1, ali, em japonês. Ali, na porta do mainframe, vocês viram? Os 3 se inclinam para observar melhor a tela apontada, no canto superior direito da parede. Na tela, a imagem de uma pesada porta de metal se abrindo toma o quadro. Ela abre até a metade e para. Um vulto surge novamente por apenas um segundo, uma silhueta que parece se espremer pela metade aberta da porta. Parte do seu casaco marrom pode ser vista quando a imagem é congelada. Volta à cena. Analista de segurança 2 parece preocupado. Analista de segurança 2, em japonês. O que esse vulto está fazendo? Analista de segurança 1, em japonês. Parece que está querendo entrar no mainframe. Analista de segurança 2 arregala os olhos. Ele se inclina mais para frente, observando o vulto com atenção. Na tela, a imagem na tela exibe o vulto saltar para fora da porta do mainframe, com a mesma se fechando atrás do mesmo logo em seguida. Volta à cena. Analista de segurança 1, em japonês. Ali, vocês viram? Parece que fugiu da sala logo antes da tranca de segurança ser ativada. Analista de segurança 2, em japonês. Já foi feito o inventário do mainframe? Analista de segurança 3, em japonês. Já, nada de relevante está faltando. Analista de segurança 2, em japonês. Nada de relevante? Analista de segurança 3 alisa a cabeça, meio sem jeito. Analista de segurança 3, em japonês. Bom, tem 2 parafusos pequenos faltando. Analista de segurança 2, em japonês. Alguém teve todo esse trabalho para roubar 2 parafusos? Isso não faz sentido. Analista de segurança 3, em japonês. O inventário foi feito minuciosamente. Nada além dos parafusos foi dado como ausente. Analista de segurança 2, em japonês. Algum sensor detectou a saída de alguém não autorizado da estação em algum momento? Analista de segurança 3, em japonês. Não, a movimentação foi normal fora desse setor. Analista de segurança 1,
Analista de segurança 1 solta um suspiro, cansado. Analista de segurança 1, em japonês. A gente vai ter que fazer uma varredura em toda a estação então. Esse vulto ainda pode estar por aí em algum lugar. Analista de segurança 2 bufa, antevendo os problemas que isso lhe causará. Ele relutantemente aporta um botão de alarme sobre a mesa. O som de uma sirene ecoa alto. Corta para estação externa, estação Daigoro, espaço. A enorme estação espacial Daigoro pode ser vista em sua totalidade, seus rotores gravitacionais girando em meio à imensidão do espaço que a engloba. Luzes de sirene são vistas pelas janelas da estação. O som de sirenes agudas ecoam sobre a imagem. Corta para interna, nave Paloma, espaço. O som de sirene segue mais baixo até que lentamente some, sendo engolido pelo som de uma música suave. Uma vitrola toca um disco sobre uma bancada junto à parede da nave. Um casaco marrom está pendurado em um gancho ao lado. Ian, homem franzino, com 60 anos de idade, trajando apenas uma puída cueca, está no processo de instalar 2 parafusos médios em uma bela e robusta cafeteira antiga. Ele gira habilmente os parafusos e logo posiciona o aparato novamente sobre uma bancada de madeira. Pega uma lata contendo pó de café e a abre. Cheira seu conteúdo com um sorriso no rosto. Derruba cuidadosamente um pouco em uma colher funda e enche a cafeteira de pó de café. Pega uma caneca funda e coloca sob o aparato. Aperta alguns botões e logo, com um barulho, café escorre até a caneca. Ian pega a caneca e sorve um longo gole, soltando um suspiro de satisfação logo em seguida. É fácil notar que está em paz. Ele caminha até uma rede, presa em 2 ganchos na parede da espaçonave. Ali ele se atira e se deita, balançando a mesma de um lado para o outro com o impulso de um dos pés na parede. Toma cuidado para não entornar o café. Corta para externa, nave Paloma, espaço. A pequena nave Paloma pode ser vista em sua totalidade. Uma amálgama de peças que se juntam para formar uma estrutura longilínea com ramificações e módulos infláveis presos a uma estrutura central. A nave ativa seus propulsores e logo sai de quadro, veloz. Então, essa é uma cena interessante para apresentar um personagem, né? Assim, um personagem descentralizado que está no espaço profundo e faz o uso das suas habilidades de sabotador e para fazer um furto um pouco megalomaníaco por 2 parafusos. Né? Assim, eu acho que é a junção dos dois aspectos que a gente gosta de trabalhar na série, né? Assim, brincando com gêneros. Né? Tanto o Slice of Life, né? Assim, essa questão de pegar uma coisa diminuta para construir, para conseguir continuar tendo acesso a café dentro da sua própria nave, né? Assim, quanto esse quase assalto monumental dentro dessa estação espacial, guardada por câmeras e por analistas de segurança e tudo mais, e vistas ao mesmo tempo de uma forma bem extraordinária também, né? Assim, através de telas de segurança. Eu acho que é um ponto específico para a gente entender a personalidade desse personagem, né? Assim, que ele vai até ele não tem muito limite para ir até onde ele quer conseguir o que lhe interessa, né? Assim, e ao mesmo tempo para fazer esse jogo de gêneros que a gente gosta de brincar ao longo da série. Ao mesmo tempo, o que interessa para ele é uma coisa completamente É, trivial. exato. Assim, tipo, então, ele vai aos extremos para conseguir uma coisa que, na verdade, é acessória, nesse sentido. Mas isso é interessante do ponto de vista da escassez, né, que a gente falava mais cedo. A nossa concepção a viagem espacial interestelar está num período de início, né? Então, como a gente falou antes, a X-Maru demora 10 anos para chegar no sistema de Alpha Centauri, 10 anos para voltar, são pouquíssimas naves, é só a segunda viagem da X até o sistema de Alpha Centauri, então é pouco material que é levado e pouco material produzido lá, apesar de existirem estações espaciais, né, algumas delas, e cientistas e pesquisadores e pessoas civis, inclusive, habitarem esse espaço. A questão existe uma restrição, né, de material lá. Então, enfim, a cafeteira, por exemplo, não existe o parafuso é o elemento que impede a cafeteira do Ian de funcionar, né? Por algum motivo é um parafuso que não é fácil ser reproduzido, né? E ele encontra esse parafuso numa nave, numa estação de pesquisa, né? E vai até lá roubar esse parafuso para poder recuperar o funcionamento da máquina de café, né? Então, enfim, eu acho que, de uma certa forma, a gente transita entre várias coisas diferentes. De um lado, um heist, que parece megalomaníaco, poderia ser uma coisa gigantesca, mas ao mesmo tempo é feito por uma coisa muito pequena, né?
Isso acho que denota a relevância que essas coisas pequenas tomam na escassez do espaço, né? Que é um tema que também se atualiza em Rolum, né? A escassez por ser uma comunidade centralizada fora desse guarda-chuva, né? Da nação Brasil da época e tal. Enfim, eles têm a forma de acesso também à matéria-prima, material, tecnologia e produção de tecnologia é paralelo, né? A esse sistema. Então, esse sistema da escassez ele acaba virando também um mote para o desenvolvimento de abordagens específicas dentro dessa narrativa, né? Enfim. Eu acho que é isso. É uma cena interessante para a gente ver como coisas pequenas se tornam enormes no espaço. Né? Sim. E, ao mesmo tempo, essa escassez de recursos, ela também se dá na Terra. Né? É o que eu acho que é um ponto de partida interessante para a gente pular para a próxima cena, que é a de chuva de satélites, que a gente que está no episódio 1 também. Externa, fachada de casa de X, madrugada. Insert. O céu noturno é visto da Terra por um telescópio. Ao fundo vê-se a Lua, iluminada por cidades em sua superfície, bem como o trânsito das naves de recursos que entram e saem de sua órbita, que é outro detalhe de construção de mundo também. Né? Assim, a Lua, dentro desse universo, já foi completamente ocupada, né? Assim, tem cidades e uma extração mineral que foi terceirizada para o satélite. Né? Assim, no caso, na Terra conseguiu conquistar-se a proibição de mineração de alguns elementos por aqui, né, especialmente Minas Gerais, e terceirizou-se essa exploração para a Lua. Né? Então, no caso, esses veículos que a gente vê entrando e saindo delas fazem esse aporte de mineração também. Né? Assim, é uma coisa que a gente visita na série anterior também, né? Na série prequel, só para dar uma contextualização geral do que a gente está vendo nessa cena. Né? Assim, nos fundos de sua chácara, e trajando luvas e avental de trabalho, X está sobre o topo de uma longa escada eletrônica dobrável, ajustando mecanicamente o domo de seu foguete de 2 metros de altura, que é outro detalhe também. Né? Assim, a Rolum está tentando conquistar a sua independência comunicacional de Cardia. Né? Assim, e a X está trabalhando na intenção de construir um próprio satélite e lançar um próprio satélite, um foguete próprio dentro da sua propriedade. Né? Sua propriedade não, dentro da propriedade do terreno onde ela vive. Do espaço. Exato. Ela se mantém compenetrada no domo, ajustando os componentes elétricos no mesmo. Leva um pequeno choque e xinga baixo. Como essa porra tá ligada. X desliga a bateria, desconectando os 2 cabos com as mãos. Ela retira do domo a peça que eletrocutou antes, analisando de perto. X, por que você está sobrecarregando, hein, sua peça escrota? No chão, Z silenciosamente se aproxima, girando sua roda omnidirecional até chegar próximo ao foguete. Então, o Z, que é um robô ferroviário, né, assim, ele, ao longo do tempo, desenvolveu uma inteligência artificial, né, assim, e conseguiu integrar, faz parte da comunidade Rolum, e é o vizinho da X. Né, assim, os dois têm altercações ao longo da série. Eles convivem de uma forma um pouco combativa um com o outro. Né, assim, eles têm visões diferentes, assim. Por ele ser uma inteligência artificial, ele tem visões bem diferentes da dela, e ela nem sempre consegue compreender o que está passando pela cabeça dele, e nem sempre ele consegue compreender o que está passando pela cabeça dela, e os dois, enfim, têm essa relação combativa. Mas o Z é esse robô. Por isso que ele tem uma roda unidirecional e tem uma interface visual que está em discussão ainda, mas nesse momento ele conversava através de parte do seu diálogo era através de uma interface visual que exibia emojis. Né? Então, o rosto de Z exibe uma piscadela sorridente enquanto ele fala. Peças ainda não sabem falar. X se assusta com a voz e presença do robô e solta objetos seguráveis em suas mãos. O mesmo cai em terra com um estampido seco. Mas que caralho, não falei para você me deixar em paz hoje? Z pega a peça do chão e estende com seus braços na direção da outra, que está a metros acima da mesma. Z, você não tem autoridade sobre mim, e gritar comigo não vai resolver sua incompetência. X analisa o rosto, impaciente. Começa a iniciar a lenta descida de sua escada hidráulica até o solo. X, paciência, respira. O mecanismo da escada é comicamente lento. E Z, cansado de aguardar, então retrai o braço estendido e guarda a peça em seu torso, que se abre como uma espécie de armário. X, ei, me devolve. Durante sua fala, um estrondo distante pode ser ouvido, seguido de diversos pequenos meteoritos que adentram a atmosfera terrestre, como uma chuva de fogo. X observa os objetos que cortam o céu noturno em chamas. Sem dizer nada, ela apressadamente pula da escada hidráulica, que está a cerca de 6 metros do solo, e cai desequilibrada, mas logo se direciona até sua casa apressadamente. Z, curioso, a segue mais devagar. Seu rosto muda para uma carinha de tristeza.
Perto da entrada da casa, a tela de interface social de Z fica em branco momentaneamente, enquanto ele faz um scan das plantas do local. Corta uma delas e também guarda em seu torso, tomando em seu rosto uma expressão de um sorriso. 19. Interna, casa de X, noite. X entra em casa pela porta dos fundos, apressada. Deixa a porta aberta atrás de si, conforme se direciona até seu desktop tangível. Depois de alguns segundos, entra pela porta, acompanhando a outra, sem fazer ruído algum. A expressão em sua face interface visual muda para uma piscadela triste. Só uma ponderação breve. Não essa coisa de usar a palavra tangível para descrever um desktop, né? Porque pode parecer uma palavra solta, mas enfim, eu acho que isso também denota uma outra coisa importante desse processo de escrita, né? Que é de onde vem as referências e como elas são trabalhadas, né? Porque, por exemplo, a noção de uma interface tangível, ela vem da pesquisa do Hiroshi Ishii, que foi um professor do MIT e desenvolveu essa pesquisa sobre Tangible Media, né? Que é uma pesquisa a qual a gente remete assim, para falar sobre essas interfaces que são desenvolvidas em Rolum, especialmente desenvolvidas pela X. Né? Então, a palavra, que pode parecer um pouco solta e não descritiva, na verdade, ela informa todo esse contexto que está sendo trazido. Né? Então, de novo, falando daquela ideia de trazer, conectar as equipes do projeto, às vezes a pessoa que vai desenhar essa interface propriamente, quando a gente for executar, né? Vai fazer o efeito visual, por exemplo, da interface. O fato dela poder consultar essa referência, né, que está descrita no roteiro, já é um indício, né, do tipo de interface que a gente pensa em desenvolver, né, enfim. Mas só um panorama amplo, assim. Para ver que cada termo, cada situação é um pouco pensada justamente para a gente ampliar o entendimento visual dessa série. Né? Assim, no roteiro a gente faz essas descrições longas justamente para a gente ter esse respaldo quando a gente for trabalhar em cima delas. Com movimentos no ar, X agilmente ativa a interface holográfica do desktop tangível, analisando informações que surgem projetadas no quadro de polímero. Ela salta sobre o sofá e nele se senta com um único movimento apressado. Z e X, lado a lado, analisam a tela holográfica, que se aproxima e sobe sobre seu ombro, sobre o ombro do robô, que o nota por um instante, mudando sua expressão para carinha muito feliz. Na interface, X analisa... Que é o gambá de estimação. É verdade. Que é um gambá de estimação que a X tem. É bom deixar isso claro. O personagem novo sendo introduzido. Isso é verdade. Na interface, X analisa um gráfico animado que indica que um servidor composto por 3 satélites diferentes acabaram de cair na Terra, a cerca de 77 km dali. Com movimentos rápidos no ar, X acessa o blueprint do grupo de satélites e logo identifica na composição de um dos 3 uma peça que ela precisa. Em uma janela parcialmente oculta da interface, nota-se um diagrama junto das blueprints do foguete e do satélite nas quais X está trabalhando. Uma lista em uma outra janela indica as peças faltantes e satélites que contêm essas peças, além de descrições de outras origens possíveis, como a loja de penhores, grupos de alternet, mercado negro, nomes de pessoas, etc. Está vendo? Essa é uma descrição de uma coisa pequena que vai aparecer por segundos na tela, mas que informa todo mundo que a gente está construindo também. Sim. De novo, a gente tem uma série de contextos aqui que são relevantes para a série e que, assim, aparecem, mas nem são necessariamente óbvios, né? Por exemplo, essa forma de comunicação descentralizada dos grupos que monitoram os satélites centralizados que vão cair para poder fazer scavenge as peças. Para poder fazer a recuperação das peças. É assim, que eles precisam, enfim. E daí eles mapeiam, né, ao longo do tempo os satélites de qual tipo, tem que tipo de peça para eles saberem quais que interessam quando eles caírem e tal. Isso é uma coisa. A questão da alternet também, que é uma outra introdução de um outro contexto, de um outro conceito, né, a ideia de que existe uma internet centralizada ainda nessa época, e as alternets são as redes descentralizadas que não necessariamente se conectam à internet como um todo. Né? Seria como uma intranet de hoje em dia, mas não restrita necessariamente a um espaço geográfico, a um grupo conciso, assim, né? Enfim. E a X, quando ela vê que as peças estão lá, ela diz bingo. Ela então transfere a tab da tela holográfica para seu comunicador e corre até a porta principal. Em seguida, sai pela mesma com passos rápidos. Z escaneia e depois tenta guardar Q em seu torso, mas o animal rapidamente pula para longe de seu alcance, deixando-o imóvel por alguns instantes. Ele fecha seu torso e vai atrás de X. 20. Externa, fachada da chácara de Hasegawa, noite.
X surge em quadro, correndo com urgência. Hasegawa e Inácio já estão no processo de empurrar um rover de corrida para fora da garagem. Várias contextualizações importantes. Hasegawa, personagem que é um gambiólogo, em Rolum, em um certo sentido, meio que um mestre da X, assim, que depois do pai dela morrer, vira meio que uma figura paterna para ela, né? Enfim, então uma pessoa que tem uma proximidade grande com a X. E ele está desenvolvendo esse rover de corrida de Rolum. Ele é um gambiólogo que lida com coisas eletrônicas, mecânicas e tal, e o Inácio é filho dele, só essa contextualização. X chega até eles, sua voz cheia de certo imediatismo. Caiu outro servidor. Hasegawa, foi o Isabu? X, sim, ele tem 2 placas de orientação orbital. Hasegawa se anima, aponta o rover. Então o que você está esperando? Corre lá. Z logo se aproxima do grupo, sua interface visual exibindo uma carinha, uma piscadela. X sorri e logo entra no cockpit do veículo com um salto habilidoso. Coloca o capacete e ativa os motores, fazendo com que o veículo flutue cerca de 1,5 metro sobre o solo. Z, deixando para trás seu poste e roda omnidirecional, sobe no chassi do veículo com auxílio de um de seus múltiplos braços. O rover imediatamente desce até bem próximo do chão com o peso do robô. X finalmente se vira para o robô e sua voz soa irritada. Ei, o que você acha que está fazendo? Z, pegando carona. X, o rover não vai voar com seu peso todo. Sai daqui. Z então remove a totalidade do seu torso, depositando no chão, ao lado do veículo ligado. O rover volta a subir até a altura inicial. Agora tenho menos de 20% do seu peso total. X respira fundo. Não tenho tempo para essa merda. Segura aí. Z mal tem tempo de se acoplar com seus braços restantes em torno do chassi, antes que X acelere. Extremamente veloz, o rover de corrida sai de quadro. Seus 4 motores soltam um forte ruído agudo que corta a noite. No cockpit, o comunicador de X transfere automaticamente sua área de trabalho para a interface do painel do rover. Mensagens de diversos amigos listando peças de satélites em queda surgem por alguns instantes na tela do painel. X aperta um botão para responder às mensagens. Estou indo. 21. Externa, planície camponesa. Noite. X e Z seguem em alta velocidade no rover. Um sorriso de satisfação está estampado no rosto da jovem, conforme ela acelera ainda mais, levantando poeira na planície abaixo de seus motores. A interface visual de Z exibe uma carinha assustada, conforme o veículo corta a paisagem. Hasegawa, off-screen, pelo rádio. E aí, o que achou? É incrível, muito mais rápido que no último teste. Hasegawa, tá vendo esse painel? Tá vendo essa alavanca amarela aí no painel? X procura a alavanca no painel do rover e logo a encontra. Puxa ela de leve. Instalei uma surpresa para ti. Intrigada, X finalmente puxa a pequena alavanca. O resultado é imediato. Um 5º motor instalado na parte traseira do rover de corrida se ativa, aumentando consideravelmente a velocidade do veículo. X, uou! Só não abusa, ele só tem 5 minutos de combustão. X sorri. X, então é melhor aproveitar. O pé da jovem se afunda ainda mais no pedal de aceleração. A interface visual de Z muda para um gritinho, conforme o rover ganha velocidade. X olha para o retrovisor, para o robô, que balança com o movimento intenso do veículo. Rindo para si mesma, ela volta a acelerar ainda mais. Corta para 22. Externa, cemitério de satélites, noite. O local é amplo vale em meio às montanhas e serras distantes. Diversas hélices de energia eólica giram silenciosamente em um amplo campo, não muito distantes das crateras abertas pelos recém-caídos satélites. X e Z surgem em quadro no rover veloz, fazendo uma espécie de drift no ar até parar por completo, junto à mais ampla das crateras. O veículo vai ao solo com um ruído macio, retraindo seus 4 motores para cima, e um trem de pouso surge na sua fuselagem, e o mesmo toca o chão, pousando. X pula para fora do rover e caminha em direção ao centro do maior das 3 crateras fumegantes. Z, sem corpo, tem certa dificuldade em se soltar do chassi do rover, caindo ao chão e girando no solo até produzir novos braços em seu queixo, que o ajudam a se mover até uma outra cratera menor, cerca de 15 metros distante da principal. Z entra na cratera e se dirige até o satélite, de onde uma grande quantidade de fumaça sobe aos céus. Ela hesita em tocar a superfície do mesmo, mas o faz com o auxílio de luvas grossas que tira do avental. Ela, com muita dificuldade, retira a proteção do casco do satélite, completamente chamuscada. Concentrada em seu ato de abrir a carcaça danificada do satélite, ela checa, em seu comunicador, a lista de peças requisitadas, marcando as que estão presentes e as que estão danificadas. Na tela do comunicador surge um pop-up com a mensagem de outro indivíduo descentralizado, que responde: essa é a minha, ao lado da célula de uma das peças da tabela, que inventaria as peças requisitadas por diferentes grupos. X desliza o dedo para o lado sobre a mensagem e ela desaparece.
Dentro do satélite, uma miríade de peças e fios se entrelaçam em uma floresta mecânica densa. X afasta alguns fios, procurando por algo. Parece levar um choque e solta resmungos, balançando o braço, para se livrar da dor. Hasegal, off-screen pelo rádio. Achou? X, estou procurando, mas está muito queimado. Algumas peças até soldaram umas nas outras. É então que Z surge, saindo da cratera distante, lentamente se movendo com uma placa de orientação orbital em perfeito estado, segura em um de seus braços. Ele para à beira da cratera onde X está analisando outro satélite e observa a humana em sua procura. X afasta os fios queimados até finalmente encontrar a placa que eu procurava. Ela a desparafusa com dificuldade e tem que fazer certa força para soltá-la da carcaça queimada. Ela traz a peça para próximo de seus olhos e uma análise. A mesma ainda fumega de leve e está bem danificada. Tem uma boa e uma má notícia. Hasegal, tá tão ruim assim? X, tá, virou churrasquinho. Hasegal, merda. Merda, mas eu acho que dá para tirar alguma coisa dessa carcaça. É então que ela nota o robô na margem da cratera. Seus olhos imediatamente caem sobre a placa que o mesmo segura. X, e aí, o que é isso aí? Z olha para a placa em um de seus braços, depois volta o rosto para X. Em sua interface visual exibe um pinguim. Z, uma placa de navegação orbital. X abre um sorriso. X, você não é tão inútil quanto eu pensava. Z, claro que não, já tive várias utilidades ao longo do tempo. X, perfeito, agora me dá aqui a placa. Z pondera por um tempo. Não. X, como assim não? Peças são necessárias, peças são fundamentais, peças são como sementes, eu preciso dessa placa. Para quê? Z, estou construindo um satélite. X, eu estou construindo um satélite. Z, eu sei, coincidência. X levanta os olhos de seu capacete. Levanta os óculos de seu capacete. Uma expressão de irritação comedida lhe tomando o rosto. Eu vim aqui justamente para achar essa peça. Z, meu objetivo era o seu objetivo. X fecha a portinhola metálica do satélite chamuscado com certa violência, causando estampido alto. Toma alguns segundos para se acalmar. Tenta pensar em várias formas de racionalizar com o outro. Você veio aqui de carona comigo, certo? Imagino que ia voltar do mesmo jeito, né? Z, logicamente. X, então logicamente você precisa da minha aprovação para essa carona. Z, seria a forma mais fácil, sim. X, pois é, a não ser que você queira voltar a pé, eu sugiro que você me dê essa placa. Z pondera, em silêncio. Sua interface visual se altera para duas sobrancelhas levantadas. Z, não. X chuta o satélite frustrado, soltando xingamentos no ar. Abre a portinhola do mesmo e retira algumas peças de forma apressada com certa violência, resmungando de forma ininteligível enquanto o faz. Z, placa em mãos, se mantém impassível em sua observação da fúria da jovem. Ela então sai da cratera, caminhando com passos carregados e peças em suas mãos. Coloca tudo no cockpit do rover. Z vira o seu rosto acompanhando seu percurso de X. Sua interface visual vira por uma piscadela sorridente. X então sobe no veículo e dá partida no rover, fazendo o rover flutuar sobre o solo. X, boa caminhada. Ela acelera, saindo de quadro com grande velocidade, cobrindo Z de poeira. Z se deixa observar o rover que some no horizonte. Sua atenção recai sobre a peça na sua mão, depois sobre o vale à sua frente. Sua interface visual se altera para uma de tédio comedido. Acessa em sua memória o scan do gambá, estudando seus movimentos brevemente. Bem lentamente, com o uso de seus braços em seu queixo, Z começa a se mover. Parece tentar emular os movimentos do animal. Ele demora bastante até sair de quadro. Então, essa sequência inteira, ela é uma sequência extensa, mas que dá um certo impacto de ação para o episódio, né? Assim, e também retrata uma das principais formas de captura de recursos da comunidade Kowloon, né? Assim, que são essas chuvas de satélites que ocorrem regularmente, né? Assim, onde os satélites centralizados, que estão obsoletos, caem na Terra em uma queda controlada, em uma área próxima a diversas áreas descentralizadas, né? Assim, é uma espécie de cemitério de satélites. E é por isso que eles vão até lá para tentar capturar as peças que eles precisam para a tentativa de criar um satélite próprio, né? Eu acho que essa é interessante justamente para mostrar como a escassez de materiais molda os comportamentos dessa comunidade, né? Sim, de fato. Eu acho que a cena, considerando, ela está bem no final, aproximadamente, né, do primeiro episódio da série, e ela opera como um microcosmo assim, de várias questões centrais, né? Essa questão da escassez de recursos, da forma de comunicação entre as sociedades descentralizadas, a forma de interação entre os centralizados e os descentralizados, né? Nessa ótica
dos centralizados estarem se desfazendo de uma coisa que é de utilidade para os descentralizados, a questão da interação entre a X e o Z, que também são dois personagens bem essenciais assim, né, de Rolum, que vão guiar vários pontos, né, da narrativa ao longo da primeira temporada e do restante da série. E também da prequel, se for pensar dois personagens críticos assim, né? Mas enfim, isso mostra como eles lidam um com o outro, né, a dinâmica da relação, apresenta um pouco de uma forma, né, que, como a gente pensou, a possibilidade de uma inteligência artificial se comportar, né, como ela poderia pensar, e pensando assim, isso é uma cena, mas existem outras e vários protótipos de outras formas, né, dessa inteligência artificial pensar de fato, né, e interagir com os humanos. Isso ainda é uma coisa em construção, né, mas no nosso processo vai sendo construído dentro do roteiro, né. Mas enfim, eu acho interessante essa sequência, ela é isso, eu vejo como um microcosmo mesmo, uma forma de apresentar várias coisas críticas que vão influenciar profundamente, né, a série nessa primeira temporada e além. Eu acho que é isso, né? Assim, acho que... então, enfim, isso a gente queria apresentar um pouco nessa palestra, fazer uma abertura do roteiro, propriamente, né, emergir mais em texto e tal, é mais maçante no sentido de uma palestra tradicional, né? A gente comenta menos assim e lê um pouco mais, mas ao mesmo tempo tem uma relevância grande porque a gente tem essa possibilidade de ver o que efetivamente é o mais tangível, né, que a gente está construindo assim na série, discutir isso um pouco, né, e compartilhar, né, isso também. Vou deixar um convite, assim, tipo, para quem assistir até o final, curtir e tal, comenta aí. Eu acho que a série, todo esse universo de Rolum, né, que hoje é um universo muito grande, a gente está desenvolvendo há um bom tempo. Tem essa primeira temporada da série Rolum propriamente, tem uma série anterior, né, uma prequel, que virou 3 filmes, na verdade, que também já estão desenvolvidos. Enfim, existe um conjunto de material grande, assim, e a gente tem muita coisa para compartilhar potencialmente. Então, se vocês curtirem esse tipo de vídeo, né, de ideia, a gente pode fazer também decupagens mais detalhadas e, às vezes, também mais curtas, mais focadas, né, em aspectos específicos do roteiro, da nossa forma de trabalho. Enfim, se vocês tiverem interesse, é só comentar por aí que a gente continua a desenvolver essas coisas. É isso, muito obrigado por assistirem e comentem o que quiserem. A gente está querendo muito ouvir de vocês as impressões da série e sobre o nosso processo também, né? Assim, se apontam alguma coisa que lhes interessa e que nos interessa muito ouvir o que vocês têm a dizer. É isso. Muito obrigado.